Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca da União, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, sempre às 9 da manhã, quando nós tomamos o nosso cafezinho aqui, oferecemos o que temos à mesa para você que está conosco nesse momento, ou lá no momento que você for assistir, também compartilharemos contigo que estiver aí, que é uma grande alegria recebê-los aqui e também me sinto feliz de ser recepcionado na sua intimidade no momento em que resolver assistir o nosso vídeo. Estamos muito felizes e agradecidos porque os nossos programas estão, graças a Deus, ganhando cada dia um pouco mais de fôlego, de força, graças a vocês. E eu agradeço tudo isso, peço que compartilhem, que nos ajudem a distribuir mais esse vídeo, se inscrevam para fortalecer o nosso trabalho. Nosso assunto de hoje é Rios da Mente. Vamos ao tema. Algum tempo atrás, numa cidade no Oeste Paulista, que era usina hidrelétrica, tinha lá um braço de represa que as pessoas costumavam ir pescar e tinha, não sei como é que é o nome, acho que é trapiche, aqueles ancoradouros que tinham, que você ia até uma certa distância da margem do rio para fazer as pescarias. E aí uns amigos que nos anfitrionavam, olha, vamos aproveitar que já é a segunda-feira, nós temos um tempo aqui e a palestra é só à noite, nós já tínhamos cumprido os compromissos do domingo e do sábado, mas tinha ainda uma segunda-feira. Eu gostaria de levar você aqui uma represa, braço de rio, para a gente poder passar ali alguns momentos, tal. Eu não sou pescador, não entendo nada disso, mas gosto, faço companhia e é um prazer, sempre uma alegria estar junto de pessoas animadas, né? E aí fomos. E nós chegando, sentamos-nos ali, era um braço da represa, mas que tinha uma água que fluía com muita velocidade, porque era próxima da saída das comportas, coisas desse gênero. De maneira que ali, da margem, você via bem próximo a água correndo a uma velocidade interessante. E eu me sentei ali, apoiei, me segurei ali digamos assim, no corrimão do ancorador e resolvi tirar o sapato e colocar o pé na água. E fiquei com o pé na água ali e aquela sensação gostosa da água passando pelos meus pés e aquilo moveu o meu pensamento e eu olhei para o rio, vi aquela correnteza, a água correndo, fluindo e eu imaginei, puxa vida, né? Que coisa interessante, ali perto de mim a água estava represada, parada, mas estava cristalina. E eu olhei e me vi ali retratado no espelho da água. E aí então eu imaginei, puxa vida, né? O rio tem uma dinâmica, tem uma velocidade, a água flui dinamicamente, às vezes até violentamente em alguns aspectos, e o quanto isso se parece comigo, né? O quanto isso tem a ver comigo. A minha mente é como um rio, porque ela também tem pensamentos que fluem com uma intensidade incrível, mas nem todos os rios fluem da mesma maneira. Há rios que fluem devagar, outros que fluem numa intensidade, num ponto ele cadencia, no outro ponto ele avoluma, no outro ponto ele deslancha, e tem aquelas águas que vão ficando pelo caminho, empoçadas num canto, empoçadas no outro, formando poças pelo trajeto. E eu imaginei que tem muitas vidas assim, né? Muitas vidas estagnadas, vidas que não fluem, né? Vidas que não têm uma dinâmica própria, porque a pessoa às vezes está num momento difícil, numa hora desafiadora, e ela não consegue desenvolver para si mesma uma dinâmica de vida que flua conforme os pensamentos fluem, né? Então, tem momentos que os pensamentos são como os cardumes de peixes, né? Num rio. Eles são arredios, são fugidios, são velozes, fazem manobras interessantes,
no campo do pensamento também. Quantos pensamentos nossos fluem, refluem e nós tentamos capturá-los, tentamos prendê-los conosco, mas nem sempre conseguimos esse sucesso. Por quê? Porque, a exemplo do rio, há uma energia movendo as forças. Se você tem um plano que vai ser realizado em um determinado momento dessa fluência do rio da mente, haverá momentos de elaboração desses planos. As ideias, elas podem surgir e desaparecer com a mesma velocidade daquela água que passou por nós e não remontará as nascentes. A água que virá é uma outra água, assim como a ideia que se foi pode ter se perdido e as ideias que virão não serão talvez da mesma natureza ou da mesma essência. E elas também não ficarão conosco, porque as ideias são para ser realizadas, os planos são para ser construídos, os sonhos são para ser elaborados. Mas nós nem sempre nos detemos o suficiente para podermos capturar aquele momento, capturar aquela ideia, desenvolver um plano e praticar aquele plano, aquele sonho, realizar aquele sonho. Nós temos sim desafios na vida. E aí comecei a elucubrar a respeito do rio, o que estava lá no fundo do rio, o que tinha lá, em muitos lugares pedras, em outros lugares lodo, animais estranhos, diferentes, não conhecidos, micro-organismos, Na nossa mente é a mesma coisa. Quando nós começamos a perscrutar o que tem no fundo da nossa mente, quantas coisas, quantas ideias boas que morreram sem ser praticadas, quantos planos nós fizemos que não levamos a efeito, quantas coisas nós gostaríamos de ter realizado e desistimos por uma dificuldade, por desestímulo, por falta talvez de empenho ou de vontade. Então, no fundo de cada alma é como o fundo de um rio, Pode ter sedimentos comuns, uma areia, um cascalho, mas pode ter pepitas de ouro, por que não diamantes? Dentro de nós, quantos diamantes que não foram descobertos? Da nossa essência, da nossa capacidade, daquilo que somos. Quanto ouro está escondido dentro de nós, que precisa ser prospectado por alguém, precisa ser garimpado por alguém. Muitas vezes, os nossos filhos garimpam os ouros que tem dentro de nós, estavam lá, sedimentados no fundo da nossa alma, despertam em nós sentimentos valiosos, maravilhosos. Muitas vezes, o indivíduo solitariamente, seja ele um homem ou uma mulher, ele ou qualquer pessoa, ele tem muitos planos, muitas ideias, muitas coisas, mas às vezes fica ali parado. Quando vem um filho, quando adota ou vem pela via natural, eles despertam amores adormecidos em nós. Então nós somos como o leito de um rio. Temos pedras preciosas, paralisadas, sedimentadas, acomodadas em algum lugar da nossa alma. De repente, é o volver da vida, o revolver das águas que vão mover essas preciosidades e nos colocar em evidência num determinado momento, coisa que nós às vezes nem acreditávamos que poderia acontecer. Então, aquela reflexão foi muito interessante. Os rios da mente. Os rios fluem numa direção, independentemente de encontrar rochedos, encontrar pedras pequenas ou grandes, quedas ou ter que fazer uma ascensãozinha, ainda que seja leve. E nós, na vida, altos e baixos que sempre nos envolvem, sempre nos desafiam. Mas, de qualquer forma, a nossa vida flui porque a energia da vida, a energia de Deus está dentro de nós. Por isso, nós, independentemente de tantas coisas, tantas dificuldades, vamos descobrindo nos rios da nossa mente, nos rios da nossa alma, tantas coisas boas que Deus colocou aí, cabendo a cada um de nós saber descobri-las e, naturalmente, revelá-las. Isso é uma reflexão
assim, diríamos, cotidiano, né? Pensar, como diz um poeta, um filósofo, o livre pensar é só pensar. Então, pensar, pensamos. Ter ideias, temos. Ter planos, temos. Mas quantos planos ficaram pelo caminho? Quantas ideias boas que poderiam ser resgatadas, garimpadas do leito do rio da nossa alma, do leito do rio da nossa mente. Aquele desejo de ser uma pessoa melhor, aquela vontade de ajudar o próximo, aquela necessidade, às vezes, de se realinhar com alguém com quem não houve uma boa inteligência ou uma desinteligência, né? Quantas dessas ideias ficaram sedimentadas nos rios da nossa mente? Então, amigos, o dia a dia é um desafio constante. Talvez a ideia de pescar não fosse o peixe, mas fossem as ideias que estavam por ali sedimentadas em algum lugar. Despertou em mim o desejo de conhecer o rumo, o destino, para onde fluem as águas do rio da minha mente, para onde fluem as águas do rio da minha alma. E eu caminho para o mar espiritual da vida, que é Deus, na figura maravilhosa de Jesus. Espero que o nosso assunto de hoje possa ter sido útil de alguma maneira. Desejando a todos muita paz. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo.